Oi, oi! Vocês estavam com saudade da gente, né? Estamos de volta e, como vocês já sabem, eu sou a Dai, estudante do terceiro período de medicina da Uninasal e enfermeira nas horas vagas. E hoje a gente está aqui para um papo de meninas. Mas vocês, rapazes, também podem continuar aí, tá bom? Porque sempre a gente precisa de informação e educação em saúde, principalmente para aqueles que vão ser futuros médicos. Mas eu estou com duas companhias, duas mulheres, e a primeira que eu vou apresentar para vocês é a minha companheira de entrevista. Neta, Olá. seja bem-vinda. Eu sou a Francisca, estudante de medicina do segundo período na Uninasal e nas horas vagas sou engenheira. Hoje apresentando o Medcast, juntamente com a Dai. E esse é o Medcast, o seu podcast de plantão. E para começar, nós trouxemos aqui a ginecologista Valéria Leitão. Para abrir a nossa ficha de anamnese, doutora Valéria, quem é Valéria Leitão? Bom, eu sou de formação ginecologista e obstetra, tenho uma subespecialidade em reprodução assistida. Atualmente sou docente da Universidade Federal do Maranhão e médica do Hospital Universitário na Unidade Materno-Infantil. Certo. E para a gente começar, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é a seguinte: por que atualmente é tão importante a gente falar sobre a saúde da mulher? Eu acho que se a gente parar para pensar como um todo, a gente está falando de aproximadamente 50% da população brasileira, que metade é mulher, metade é homem, né? Então, assim, quando a gente vai estratificando mais essa ideia, o que a gente percebe? A mulher é um braço muito forte da sociedade, porque, no geral, os sistemas de saúde, ela é muito presente, seja no cuidado dos filhos, acompanhando o marido. Hoje a mulher exerce dupla, tripla jornada entre cuidados de trabalho e fora, e isso acaba exercendo alguma sobrecarga nessa mulher, e ela pode ter uma situação de adoecimento maior do que o esperado. Sim. Então, a gente ter um foco nessa saúde feminina e do ponto de vista integral, ele é essencial para a gente promover, né, o que a OMS considera de saúde, né? Certo. Hoje em dia no Brasil, existem programas que são condicionados, são direcionados para a saúde da mulher ou não? Existem vários programas, porque, na verdade, no Brasil existe uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Uhum. E essa política, ela desenha, assim, muitas estratégias de ações para essa assistência à saúde da mulher, que extrapola só medidas, digamos assim, vinculadas ao Ministério da Saúde. Uhum. Então, assim, essa atenção à saúde da mulher passa por políticas de segurança pública, entre outras questões, né? Então, assim, o Sistema Único de Saúde, ele contempla, assim, de uma forma muito assertiva essas ações. A gente sabe que o SUS, ele é um sistema em evolução. Sim. Hoje ele é melhor do que ontem, mas quando a gente vai olhando a evolução do SUS, a gente vê cada vez mais o SUS desenhando novas estratégias que vão refinando esse cuidado em relação à mulher. Uhum. Agora, às vezes, a gente tem muitas dificuldades, alguns entraves sociais no estabelecimento dessas políticas, porque a gente também tem questões culturais que são fortemente arraigadas, né? Sim. Certo. E para a gente começar a falar sobre saúde da mulher, vamos falar sobre o começo, né? Aquela fase em que a mulher se descobre, se percebe mulher. Vamos começar a perguntar sobre menstruação. Pronto. Uma menina que está ali perto de menstruar. Quais são os primeiros sinais? Quais são os primeiros sintomas? E como é que pode ser abordado essa primeira menstruação? Bom, o desenvolvimento infanto-puberal, ele é marcado por alguns eventos, né? Que a gente chamou de desenvolvimento do broto mamário, que a gente chama de telarca. Também o aparecimento dos pelos, né, em muitas regiões do corpo. Mais fortemente a gente vai estar atento aos pelos pubianos, mas aí teria pelo também na região axilar, que já pode, né, assim, mudar inclusive o padrão de secreção, já ter algum odor. E por fim, a gente vai ter nesse intervalo ainda um estirão de crescimento e por fim a menarca.
Mas veja, como vocês são estudantes de medicina, não é que uma coisa acontece primeiro e outra coisa depois e, por último, a menarca. Porque a gente tem diferentes estágios de desenvolvimento. Do desenvolvimento mamário, que a gente chama de estadiamento de Tanner, e dos pelos. Então, nesse íntere, você vai ter o estirão de crescimento e, por fim, a menarca, que é a primeira menstruação. Nessa primeira menstruação, o que se marca é que provavelmente essa menina já não vai mais ganhar tanta altura. Né? Nesse momento, assim, é aquela estatura final. Por isso é que quando ela começa a fazer uma situação que a gente chama de puberdade precoce, e você faz esse diagnóstico, você tenta bloquear de maneira hormonal o desenvolvimento desses caracteres, né? Assim, que isso é de origem central, que a gente chama essa regulação, para que ela consiga alcançar uma estatura ótima, né? Então, aí você bloqueia e é na idade, que seria ali a média para ela menstruar mesmo, aí você libera o sistema e aí essa menstruação pode acontecer. E aí tem alguns exames que ajudam a gente a perceber se isso é um achado isolado ou se realmente, de fato, é uma alteração no desenvolvimento. Mas isso é muito técnico e a gente tem uma engenheira aqui, né? Sim. E eu acho assim que as questões de puberdade precoce seriam a minoria, mas eu acho que tem questões quando a gente fala de saúde integral, que era aquilo que a gente estava comentando anteriormente, a gente tem que pensar que é uma menina virando mulher. Sim. E isso traz muitas questões na cabeça dessa menina. Que não é só explicar uma menstruação, não é só explicar o uso de um absorvente, não é só dizer assim, olha, não vai namorar ainda porque está cedo, é a forma como se faz esses discursos. Inclusive, há uma recomendação da Febrasgo, que a primeira consulta ginecológica ela ocorra por esse período da menarca, normalmente entre 13 aos 15 anos, para que essa menina tenha um lugar em que ela fique à vontade de conversar coisas que, às vezes, ela não fica à vontade de conversar na estrutura familiar. Sim. Mesmo que a estrutura seja bem organizada, às vezes ela fica inibida, fica com vergonha de perguntar para a mãe, porque tem algum receio de algum tipo de julgamento, né? Assim. Então, é um espaço interessante para essa menina ser ouvida e receber respostas, porque muitas vezes elas vão buscar respostas junto aos seus pares, né? Que meninas da mesma idade que não vão ter as respostas de maneira tão elucidativas e às vezes, dependendo do contexto, elas vão até dar alguns conselhos que são temerários para aquela idade, né? Assim. Então, eu acho que é um momento de falar das transformações de corpo. A vagina que antes não tinha secreção, agora vai ter secreção. Ela precisa entender o corpo dela. É um momento de acolhimento, né, e informação. Por vezes, você não precisa nem fazer um exame físico, do ponto de vista ginecológico, na maioria das vezes não, né? Você, no máximo, faz só uma inspeção, porque você não precisa levar esse constrangimento nesse primeiro contato, porque você não tem por que fazer um exame especular ou outras avaliações que podem, né, assim, deixar essa menina mais constrangida. Sim, certo. E quando elas vão no consultório, né, normalmente elas surgem alguma pergunta, assim, que é mais natural, já sei que ela vai perguntar isso. É uma adolescente, mesmo acompanhada com o pai ou a mãe ali presente? Olha, assim, a gente tem... Eu particularmente, né, quando atendo, eu tenho uma estratégia. Porque é a primeira consulta. E é uma menina que era criança, ela sempre participou das consultas junto com a mãe. Então, ela chegar numa ginecologista sozinha pode deixar ela muito insegura. E aí ela vai ficar muito inibida. E aí você perde essa possibilidade dela falar. Então, normalmente, eu oriento assim, olha, nós vamos fazer a sua consulta em 2 momentos. Eu vou perguntar muita coisa da sua saúde, porque às vezes elas não sabem mesmo muita coisa da saúde, do histórico dela, junto com a sua mãe. E depois eu vou pedir para sua mãe sair, porque se você tiver dúvidas de qualquer coisa que você queira me perguntar, que você não perguntaria na frente da sua mãe, aí ela vai sair e você vai poder me perguntar. Então, assim, eu prefiro inclusive fazer o exame
da inspeção, que a gente fala do exame físico, Sim. na presença da mãe, para ela ficar mais confortável. Sim. Sim. Né? Mas depois eu deixo um espaço para ela perguntar. Eu acho que é uma estratégia assim, que responde bem e elas conseguem ficar bem à vontade para isso, né? Assim, claro que nós temos questões, mas eu acho que depois vocês vão entrar nesse tema, né? Mas questões legais que muitas vezes a gente realmente tem que acionar algumas coisas. Sim. Mas na maioria das vezes em que está tudo de acordo, o melhor caminho é esse aí, né? Assim, você dá privacidade e é importante que essa adolescente saiba da questão do sigilo da relação médico e paciente. Sim. Isso é uma coisa que eu deixo muito clara. Não se preocupe, porque muitas vezes a mãe que leva a paciente é a nossa paciente também. Sim. Porque é natural que ela leve na ginecologista dela, Sim. né? Assim, que ela confia e tudo e leva. Então, eu digo assim, olha, da mesma forma como eu nunca conversaria nada da sua mãe com você, eu não vou conversar nada seu com a sua mãe. A não ser que fosse alguma questão que tivesse algum impacto, uma questão legal, né? Assim, entendeste? Então, assim, é um caminho que deixa essa menina mais à vontade e a gente consegue, né? Pela orientação, pela educação em saúde, diminuir alguns eventos indesejados. Sim. Isso é muito interessante, né, Neta? Porque eu acredito muito nisso, que quando a gente abre espaço para a mulher desde o início, para ela tirar dúvidas, para ela ter conhecimento sobre o seu próprio corpo, isso acaba prevenindo muita coisa lá na frente. Talvez as pessoas, elas talvez não tenham essa ideia de que, eu defendo muito isso, quanto mais informação a menina tiver, mais fácil vai ser dela se defender de algumas coisas lá na frente e dela tomar algumas decisões também lá na frente, né? Ter uma vida adulta um pouco mais saudável, ter esse conhecimento. E aí, como a senhora falou, é importante que as mães estejam atentas a isso, a levar num profissional que confie, e também a gente, como profissional de saúde, ter essa delicadeza de entender que aquela menina, ela está entrando agora no mundo que ela não conhece, né? E para continuar falando sobre isso, vamos falar agora de um outro ponto. A gente chegou na menstruação, agora a gente vai passar para um outro ponto. Essa menina, ela já foi lá no consultório, ela já conversou sobre menstruação, mas agora a gente vai falar sobre a primeira relação. Existem tantas dúvidas que as meninas muitas vezes têm. Eu já passei por algumas coisas no consultório quando eu atendia na atenção básica, e eu queria lhe perguntar, a mulher, existe alguma transformação que acontece no corpo depois da primeira relação? O corpo muda de alguma forma ou não? Tudo depende da idade, né? Porque assim, se ela começou essa vida sexual numa idade muito precoce, o corpo dela ainda está transformando. Sim. Então, quando você vai ver dados de que gestação na adolescência é uma gestação de risco, é porque aquela pelve ainda não está bem organizada, tem maior risco dessa paciente, né, não está bem ainda na sua amplitude toda, porque o corpo da mulher muda de uma criança, né, a envergadura toda muda, né, para uma mulher adulta. Então, essa paciente tem maior risco de ter um parto cesariano. Tem outras complicações que estão relacionadas à idade mais jovem, como prematuridade, como pré-eclâmpsia. Então, assim, muitas vezes, dependendo da idade, o corpo dela ainda está transformando. E se a gente parar também para pensar, o nosso corpo sempre está em transformação. Sim. Né, na questão do envelhecimento. Então, há uma mudança. Só que, em relação ao desenvolvimento infanto-puberal, essas mudanças, elas são mais, não seria corriqueiras, mas elas são mais presentes porque é um período do desenvolvimento que o corpo está transformando mesmo. E a relação sexual, assim, de alguma maneira, se ela muda, na verdade, ela vai ter só ali uma mudança ali pode ter uma mudança no sentido de exposição a micro-organismo, alteração da flora vaginal e tudo, né, assim, mas nada que contraindique uma mulher ter uma relação sexual, salvaguardando essas questões de que o início muito precoce não é o ideal. Sim. Né? Assim, não sei se era mais ou menos isso que no você caso, queria. esse início precoce tem muito a ver com a menina, assim que menstruou, os primeiros ciclos, eles são irregulares.
Então, não dá nem, por exemplo, eu vou orientar, vamos supor, eu tenho uma filha e quero orientar ela a todas essas informações nos primeiros anos, né? Até porque, por exemplo, a minha primeira menstruação foi com 16 anos, foi bem tarde. Foi. Então, assim... Já estava quase para investigar uma puberdade tardia. Né? Então, assim, vamos supor que eu não tive essa orientação. A minha orientação era assim, olha, se aparecer isso, aquilo ali, é isso, você vai ter que usar isso. Mas, assim, a orientação sexual mesmo eu não tive dos meus pais, né? Mesmo por uma questão mesmo cultural. E aí, até então, toda menstruação irregular. E vamos supor um acaso que eu já tivesse tido relação estando naquela idade, sem essas orientações, e o meu ciclo todo irregular, as chances de engravidar seriam grandes ou não? Ou uma adolescente que já menstruou com aquele ciclo irregular? Bom, então tem muitas questões para a gente falar sobre menstruação aqui, então vamos organizar por partes. O fato de você ter ou não ter regularidade para menstruação, e a gente vai falar sobre ciclo menstrual já. Mas o fato de você ter ou não ter regularidade para menstruação não quer dizer... A menstruação não é um sinal de que você está pronta para ter uma relação sexual. Então, são muitos componentes que se relacionam à relação sexual, inclusive do ponto de vista de maturidade psicossocial, né, assim, e emocional para isso. Hoje, o que se tem muito... Né, assim, a gente vai fazer um parênteses da relação, mas vai voltar para a menstruação. Hoje o que se tem muito, e existe uma erotização muito precoce, então existe muito uma pressão para que essa vida sexual comece cada vez mais cedo. Né? Então, acesso a redes sociais, novelas, televisões, filmes, e a menina normalmente ainda não está preparada para isso. E então você tem que conversar a realidade da menina, são contextos. Às vezes ela está num ambiente escolar que a coleguinha já namora. E aí entra aquela pressão do coletivo, diz assim, mas ela é que namora, que é um problema que a gente tem quando a gente vê na maturidade, que a maioria das mulheres tem, elas têm que se validar num relacionamento. Sim. E aí isso começa muito cedo. Então, se a minha colega namora, por que eu não vou namorar? Aí, se a minha colega já iniciou vida sexual, então por que eu não vou iniciar? Mas, às vezes, aquela vontade não é própria dela. Né? Eu até costumo dizer, assim, em consultório, quando eu atendo, eu digo assim, olha só, o momento de iniciar a vida sexual, ele só pertence a você. Ele nunca deve ser feito para dar uma resposta para ninguém. Nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para o seu namorado. O seu namorado pode querer muito. Se você não se sente segura, não é o seu momento. Então, não inicie. Mas se ele terminar, então porque ele não serve para você. Né? Se é isso que está fazendo muita diferença, ele vai achar uma menina que já se sente segura e ele inicia a vida sexual com essa pessoa, se ele não consegue esperar. Porque a vida sexual é uma troca. Né? Assim, eu digo que o sexo é uma brincadeira de dois, é um para satisfazer o outro. Só que se criou essa cultura de que a mulher é uma figura só para satisfação masculina, como se ela não tivesse que achar resposta, satisfação na função dela. Então, assim, na maioria das vezes, uma menina muito jovem, ela não tem essas condições de perceber-se já nessa conjuntura, né? Assim, então, não existe uma idade limite, né? Você vai na OMS, você vai na FIG, dizer assim, qual é a idade? Porque você tem que considerar esses aspectos psicossociais. A outra questão, existe uma idade do ponto de vista legal, que é vamos dizer assim, que é um estanque. Por exemplo, uma relação sexual, e muitas meninas menstruam com 13. Né? Tu deu um exemplo assim, a menstruação, tem muitas meninas que menstruam com 13. Então, assim, mas relação sexual com menores de 14 anos é crime no Brasil, é estupro de vulnerável. Então, assim, e se um menino tiver 14 anos, não é crime? Não, continua sendo crime, só que um estuprou o outro. É estupro do mesmo jeito, tanto para o menino como para a menina. Pois é. Então, assim, eu digo assim, quando eu digo assim, é uma questão de maturidade, não vai dar para você dizer, do ponto de vista de legislação, que eu acho que é muito bem fundamentado, não vai dar para você dizer que uma menina menor de 13 anos teve uma relação
né, com o adulto e vai dizer assim, não, mas ela quis, ela se sentiu psicossocialmente madura. Não, ele cometeu um crime. Né, assim. Então, neste sentido, as relações sexuais, elas têm esse contexto. E aí, vamos voltar para a menstruação. Então, é o seguinte, é muito comum que os primeiros ciclos eles sejam irregulares, porque elas fazem, assim, esse eixo ainda está imaturo, né? Assim, a gente pode estar conversando com um estudante de medicina, mas às vezes a gente tem uma pessoa que não é médico e tudo, então a menstruação ela funciona a partir de uma ordem no sistema nervoso central que passa para os ovários para chegar no útero para depois ser aquele sangue que você vê sair pela calcinha. Bom, então essa organização desse eixo que libera os hormônios, né? Eu não vou entrar, né? Assim, lembra FSH, LH, e aí estrogênio, progesterona. Vocês vão lembrar da fisiologia, deprivação da progesterona, depois que o corpo lúteo entra em atresia, esse endométrio descama. Isso é um ciclo menstrual. Quando você, nos extremos das idades reprodutivas, seja nesse período, né, que ela está no desenvolvimento infanto-puberal, e no período da transição menopausal, esse eixo ele não funciona na sua perfeita plenitude. E aí ele começa a fazer o que a gente chama de ciclos anovulatórios, quer dizer, ela não mais ovula todo mês. E se vocês lembrarem, a menstruação é um sangramento da deprivação da progesterona na atresia do corpo lúteo, que é o antigo óvulo, né? Que é a antiga estrutura folicular que tinha o óvulo lá dentro. E aí, depois que ele libera o óvulo, que vai ficar disponível na trompa para uma possível gravidez, ele vai entrar em atresia por volta de 14 dias depois, e aí ela sangra. Se ela não ovula todo mês, então ela não menstrua todo mês. Então, ela faz ciclos anovulatórios. Aí, voltando para a tua pergunta, eu tenho maior risco de engravidar? Aí tudo depende. Estatisticamente, se a gente falar de risco, e a gente fala isso muito quando a gente fala de reprodução, né? Uma paciente, por exemplo, que fora desse período do desenvolvimento infanto-puberal, ela tem a síndrome dos ovários policísticos, que muitas vezes ela não menstrua todo mês, estatisticamente ela tem uma chance menor de engravidar do que uma mulher que menstrua todo mês. Por quê? Porque uma mulher que ovula 12 vezes no ano, ela se pôs em risco de engravidar 12 vezes, se ela estava tendo vida sexual sem proteção. Agora, se você menstrua a cada 3 meses, quer dizer que você está ovulando aí mais ou menos 4, 5 vezes no ano. Então, você não se colocou em risco de engravidar o número de vezes que uma paciente que ovula todo mês coloca durante o período de um ano. Contudo, uma paciente, uma menina, uma mulher, que conhece a regularidade do seu ciclo, ela consegue entender um pouco do período fértil. E aí ela diz assim, eu menstruei tal dia, eu consigo calcular nesse período fértil aqui, então nesse dia aqui eu vou fazer biquinho pro meu namorado, não vai ter jogo, né? Então eu não vou me colocar em risco de engravidar. Então ela consegue meio que planejar. A mulher que não tem essa regularidade, ela não consegue dar essa planejada se ela não tiver ali com nenhuma interferência desse padrão menstrual por uma pílula anticoncepcional. Então tem esses aspectos. Agora, trazendo para a fase do início da vida reprodutiva, do menarque, digamos assim, da mulher. Em geral, com um ano, esses ciclos se organizam, mas eles podem levar até 3 anos de irregularidade. Né? Assim, pode levar, se vai pela FIGO, pela Febrasgo, que você tem, né, esse padrão. Mas, em geral, com um ano se organiza. Então, é importante a gente falar isso para essa menina, para que ela não se sinta adoecida, né, de um processo que é normal. Porque a gente tem muitas questões hoje, né, que se relacionam a essa autoimagem da mulher. E que quando a gente pensa na atenção integral, a gente tem que, inclusive, ajudá-la em relação à percepção correta dessa autoimagem. Então, não sei se era exatamente... Perfeito. Né, assim. Perfeito. Deu uma aula. E aí a gente entrou agora em ciclo, né? Eu vou aproveitar também aqui, viu, Neta? Porque eu vou fazer algumas perguntinhas aqui voltadas para mim, no caso. Mas vamos falar primeiro sobre ciclo menstrual, né?
O ciclo menstrual, quantos dias? Aonde mais ou menos que se encaixa ali a ovulação? Toda mulher, ela tem um ciclo de 28 dias? Ou existe ciclos com maiores ou menores? Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente. Bom, então assim, dos parâmetros de normalidade. Os intervalos de ciclo, a gente considera de normalidade para a mulher no MENACM de 21 a 35 dias, tá? Esse é o intervalo. E quando a gente fala nesse período da adolescência, a gente, né, diz assim, ele pode levar até no período de normalidade até 45 dias, não só de 35, de 45 dias. Então, às vezes a gente pode se atrapalhar na hora de perguntar, porque ela pode dizer assim, olha só, doutora, eu menstruei esse mês 2 vezes no mês, e aí eu tô com algum problema. Aí você pergunta assim, qual foi o dia que você menstruou? Sim. Eu menstruei no dia 1º. Você menstruou quando? No dia 30. Tá, você menstruou 2 vezes no mês, mas se ela tem um padrão de ciclo a cada 20 e tantos dias, ela não tem problema nenhum no ciclo menstrual dela. Assim como uma paciente que levar 35 dias para menstruar, entre um ciclo e outro, se ela menstruou no final do mês, é possível que ela passe um mês sem menstruar e isso não seja alterado. Então, o que é importante nesse contexto? Que a gente ensine, assim, a que ela registre as suas datas de última menstruação. Né? Assim, tem gente que é boa de memória. Né? Assim, Hoje tem aplicativo. É isso que eu ia dizer. Para quem não é bom de memória, tem aplicativo que, inclusive, ele tenta ali fazer uns cálculos de período fértil, né? Assim, tem uns que são mais assertivos, outros que não são. Então, assim, e aí, como a gente deu uma introduçãozinha sobre ovulação, o que é que fica interessante? Se eu tenho diferentes ciclos menstruais, é porque eu tenho diferentes intervalos para ovulação. Então, assim, o período fértil de uma mulher de 28 dias... que menstrua a cada 28 dias, é diferente do período fértil de uma mulher que menstrua a cada 32 dias. Entendeu? Mas todas vão ter um período, uma janela de fértil ali para ela poder se organizar para ter relação naquele período. Por quê? Aí vocês vão lembrar da fisiologia. A gente tem 2 fases, né, que são separadas pelo período ovulatório, que é a fase folicular e tem a fase lútea. Né? E a gente tem entre elas aí a ovulação, que ocorre 36 horas depois do pico de LH. Então, qual é a fase que varia normalmente? É a fase folicular. Porque a atresia do corpo lúteo, ela é mais ou menos ali organizada para 14 dias depois mesmo da ovulação. Né? Então, assim, tem gente que vai demorar mais do que 14 dias para completar essa fase folicular, mas tem gente que vai demorar menos. Tem gente que vai levar os 14 dias, que dá a média de todo mundo, que é de 28 dias. Mas veja que se ela faz um intervalo de irregularidade, ela terá um período fértil. Não é difícil calcular, se você não tiver aplicativo, né? É fácil. Gente, não sei se daria para ensinar aqui, mas dá para calcular. A gente tem que ser muito honesto, né? Dizer assim, olha, gente, eu digo assim, calcular o período fértil é bom para dar o golpe da barriga, né? Tô brincando. Mas para engravidar, né? Assim, o casal está tentando engravidar, calcula para engravidar. Mas não é uma boa escolha como método contraceptivo, porque ele falha muito, né? Assim, então, tem todas essas questões. Eu acho que você tinha perguntado uma outra coisa que eu não respondi, que eu já me esqueci. Eu também não lembro. Mas a gente vai passando aí pro restante, não tem problema. Mas tinha mais alguma coisa sobre... uma coisa que é interessante falar. São as referências da mulher. Ainda mais a menina que começou. Que ela disse assim, o que é normal? Quanto de sangue é normal? Em média, a gente sangra quanto? Né? Tu não perguntaste, mas é porque na hora que tu perguntaste, eu pensei em mencionar isso aí. Normalmente a gente fala 80 ml. Só que aquilo vem dissolvido, assim, 80 ml é menos que esse copo d'água aqui que a gente tem, né? Assim. Então, assim, não parece tão mais, né? Assim, número de dias, não extrapolar 7 dias normalmente, assim. Só que quando você vai para o quantitativo, eles dizem assim, doutor, eu estou usando muito absorvente. Eu digo, mas está usando muito quanto? Eu estou usando um pacote, mas você menstruou, porque a nossa medida está usando mais de que 6 por dia.
Entendi. Então, tá demais, Uhum. né? Assim, então, normalmente, quando ela diz assim, eu tô usando... Se ela menstruar 3 dias e ela usou um pacote, ela não usou 6 por dia. Aquele Uhum. pacotinho não tem mais do que 10 ou 12, né? Sim. Uhum. Você percebe? Sim. Sim. Porque, às vezes, a medida da paciente, de um volume excessivo, não é a medida, não é a leitura correta. Uhum. A gente vai dizer assim, não tá demais, não. E às vezes a gente até, para ela ficar mais tranquila, ó, vou inclusive até pedir um hemograma aqui para você ver aqui, ó. Se estivesse sangrando demais mesmo, você teria repercutido até numa anemia, né? Assim, a maioria das vezes não precisa, é só orientar mesmo. Às vezes tem uma paciente meio que ansiosa, que a gente tem que mostrar preto no branco. Ó, vamos fazer uns exames para você ficar mais tranquila? Uhum. Acredita em mim, mas já que você não tá, né? Assim, Uhum. então tem esses contextos, esses cenários aí. Sim, certo. Certo. Quer dúvida? Tem alguma dúvida? Tenho várias, inclusive. Eu teria também uma, por exemplo, a mulher, no meu caso, eu tive uma menstruação bem tardia, né? Uhum. 16 anos. E isso, hoje eu vou fazer 35, a gente estava até conversando antes, né? Uhum. E isso contribui ou não altera em nada? 35 anos já chega uma fase para a gestação que não seria ideal, ou nos 36, a não engravidar? Então, assim, eu não sei se vocês vão lembrar, quando vocês estudaram alguma coisa de embriologia, que quando a gente está na vida intrauterina, Uhum. a gente tem mais de 5 milhões de óvulos. 4, 5, Né, assim. Quando a gente nasce, a gente já só tem 2. Uhum. E quando a gente chega nesse período do desenvolvimento infanto-puberal, a gente tem 400 mil óvulos para ovular durante toda a nossa vida reprodutiva. Posso calcular? Se tu calculares, aí o que vai acontecer? Tu Eu vai fiz dizer o cálculo disso. vai dizer já assim, fez não, aí tu vai dizer assim, Dá não, mas 33 anos. não, isso vai, Meu não, mas Deus presta do atenção, céu. se tu fizer o cálculo de 400 mil, 400 mil. 400 mil, não são 400, é 400 mil, dá que sobra, Dá? né? Porque é muito, só que assim... Ixi, eu calculei errado. Eu calculei 400. Só Não, é 400 mil Deu óvulos, 33. né? Já ficou Mas aí desesperada, né, Neta? mesmo Ok. corrigindo o teu cálculo agora, o que acontece? Isso que vem da vida intrauterina até a idade adulta, chama atresia. Sim. São perdas que não são perdas, porque se a gente realmente só perdesse um óvulo, um folículo, aí esse número estava ok. Sim. O problema é que a gente tem o tempo inteiro ainda acontecendo atresia no ovário. Uhum. E a quantidade de óvulo que fica, de folículos, né, vamos dizer assim, a gente chama de reserva ovariana. Sim. A questão é que a gente tem uma diminuição dessa reserva ovariana, que ela é mais acentuada, ela sempre vai diminuir, a gente tem um momento assim, que digamos assim, até o top do que seria até os 25 anos. Depois você já começa a ter uma diminuição dessa reserva, e aí a gente tem questões, né, assim, e a partir dos 35 já tem uma chance maior de não ter uma boa reserva. Independente de eu ter começado com 16. Porque vai depender da Eu quantidade tava na da esperança atresia. aqui. Isso, na verdade, ela tem um fator, digamos Se assim, preocupa, a gente está no mesmo barco. Eles têm um fator de proteção em relação ao câncer de mama. Sim. Né? Sim. Mas para a questão da condição de reserva ovariana, tem outras questões que são relacionadas, como, por exemplo, alguns hábitos, um tabagismo. Então, assim, algumas coisas podem atrapalhar um pouco essa reserva. Nada muito forte, né? Mas, assim, quanto mais uma vida saudável, né? Assim, melhor. E aí, a gente estava falando da idade. Sim. Então, assim, então você pode ter mais uma dificuldade de engravidar. Tanto que, do ponto de vista de reprodução, a gente fala assim, olha, a gente vai dar o diagnóstico de infertilidade se a paciente está com 1 ano tentando engravidar e não consegue. Mas se ela passou dos 35, a gente não espera 1 ano. Porque essa espera mais, esse preciosismo em esperar, pode denotar você perder mais dessa reserva e te entregar um menor resultado se você precisar fazer uma FIV, uma ICSI, né? Assim, então, tem esses contextos. E não é só isso. Né? Quando a gente fala, e por isso é que é importante a gente falar, quando a gente fala de saúde integral da mulher, a gente tem que falar de planejamento familiar. Sim. E planejamento familiar dá a ideia que é só de falar de contracepção. Sim. E não é.
né? Assim, é você discutir isso. Você quer ter quantos filhos? Sim. Ah, eu quero ter, sei lá, o pessoal vai dizer assim, eu quero ter 3 filhos. Então, você não pode adiar tanto a primeira gravidez. Não é assim? Então, eu quero ter 3 filhos. Então, a gente tem que conversar essas questões, porque você fala assim, planejamento familiar, eu vou dar uma pílula para paciente, né? Isso está me confortando. Isso está me preocupando. E aí, quando a gente fala de maneira integral, você tem que falar, inclusive, das outras questões que vêm junto com a idade, que o problema, né, maior probabilidade de algumas síndromes, né, de transtorno do espectro autista, por exemplo, e assim, não lembro mais de que ano foi esse estudo, mas eu tinha visto esse estudo, eu achei interessante. Ele mostra que entre os 40 e os 45 anos, a taxa de aborto é quase de 50%. Nossa, muito alto. Então, quer dizer, se você vai engravidar nessa faixa etária, tem 50% de chance daquele teste que você comemorou positivo, a gravidez não ir para frente. Sim. Esse número é real. Eu vivi isso na minha vida, porque eu tive realmente gestação mais tardia, né? Assim, não é o recomendável, né? Assim. E a gente tem essas características hoje com a mulher no mercado de trabalho, essas organizações que precisa para poder engravidar, às vezes uma dificuldade em organizar rede de apoio para que ela não saia do mercado de trabalho, ela acaba adiando a gravidez do ponto de vista bem mais distante do que seria o ponto ideal do ponto de vista biológico, que seria aos 25 anos, né? Eu mesmo, com 25 anos, já não tinha condição. Né, assim. Mas a gente precisa, neste momento que a gente fala que a menina começa muito cedo no consultório, é claro que eu não vou ter uma conversa de planejamento familiar com a menina na sua primeira consulta ginecológica, mas no momento que ela inicia a vida sexual, né, assim, que ela vai às vezes solicitar um método contraceptivo, e no início de vida sexual é importante que a gente fale sobre sexo com ela, inclusive, e as outras questões. Você tem que dizer assim, e o planejamento familiar? Você vai pensar como? Às vezes tem uma mulher que tem 33 anos, quer ter filho, quer, por exemplo, botar um DIU hormonal. Né? Assim, ele dura 5 anos. Eu digo assim, ó, perfeito, vamos botar, ele dura 5 anos. Mas não engravida depois do 35, não. Né? Assim, você vai ter o custo do DIU, mas tira ele antes. Não, doutora, eu vou tirar, se eu gastar isso tudo e tirar antes, não quero. Eu digo, não, então Deus. Peraí, calma. Mas assim, o papel do ginecologista é dizer assim, ó, eu tenho que te dizer que o melhor momento para engravidar é esse. Não quer dizer, e a gente é só um médico, a gente só orienta, ela é que sabe da vida dela, né? Ela que sabe, né? Então ela vai dizer assim, não vou nem ter filho. Se for assim, eu não vou ter, não. Deixa vir, do jeito que for. Né? Mas assim, o nosso papel é dizer. Porque muitas vezes ela diz assim, se eu soubesse disso, eu teria organizado a minha vida melhor. Né? Assim, então... Falando sobre métodos contraceptivos, né? O que a gente tem no mercado? O que a senhora indicaria daquilo que talvez afete mais ou afete menos? Existem muitas polêmicas aí por trás, mas o que seria mais indicado em determinadas situações? O que é mais seguro? Existe, de fato, algum método que é 100% seguro? Não. Daí, vamos falar. Quando a gente fala de anticoncepcional, a gente fala de segurança e de efetividade. Sim. Então, quando vocês estiverem estudando o assunto, vocês vão ver uma tabela que se chama de índice de Pew, que a gente vai ver nesse índice a taxa de falha do método. O que quer dizer que todo método contraceptivo, ele falha, mesmo os métodos cirúrgicos. Né? Então, assim, paciente que fez laqueadura tubária pode engravidar? Pode. A gente de vez em quando faz cesariana lá no materno, parto lá no materno de paciente que já foi laqueado. Né? Assim. Então, todo método falha. Né? Então, quando a gente vai discutir o método contraceptivo com a paciente, a gente vai ter que ver o aspecto da efetividade, que é a chance de falha do método, e a gente tem alguns métodos que falham menos que a laqueadura tubária, porque no entendimento da cultura popular, o melhor método é a laqueadura tubária. Mas quando você fala do DIU de cobre, por exemplo, ele tem uma chance de falha que se assemelha à da laqueadura.
Quando você fala de DIU hormonal, a chance de falha dele é inferior da laqueadura. Quando você fala do implante de etonogestrel, ele tem uma falha ainda menor que o DIU hormonal, então, consequentemente, menor que a da laqueadura tubária. Ou seja, assim, você tem outras opções que não são definitivas. Sim. E aí pode, assim, para uma pessoa que faz uma leitura mais precipitada, ela vai dizer assim, não, mas se ela não é definitiva, então ele não é tão bom. Não. É muito pelo contrário. Ele te dá a possibilidade de mudar de ideia. Sim. Ele te dá uma segurança muito importante e, assim, sei lá, vai que acontece alguma coisa naquele casamento, aí separa. Ou fica viúva e casa de novo, e você mudou de ideia. Ou mesmo dentro do mesmo relacionamento. Não, tá muito difícil criar um filho, é tudo muito caro, escola, não sei o quê. Aí depois essa criatura fica rica. Não, agora eu quero ter 3 filhos, né? Assim, então, assim, tudo pode acontecer na vida, né? Assim, sabe então, do dia de amanhã, o né? fato do método ser reversível é muito bom e muito interessante. Isso a gente discute com a paciente no sentido da efetividade. Sim. Agora, segurança, aí vai depender do perfil da paciente. Então, qual que é o papel do ginecologista? Você vai fazer a anamnese dela. Então, por exemplo, se essa paciente ela tiver uma migrânia com aura, uma enxaqueca com aura, ela, por exemplo, não vai poder usar métodos que têm estrogênio. Sim. Então, ela não vai poder usar a pílula combinada. Sim. Então, você, como ginecologista, você vai ter que dizer assim, olha só, depois que você monta toda a historinha dela, você vai dizer assim, olha, o que você pode usar são esses métodos, né? Dentro do perfil clínico dela. E aí, o seu papel não é porque ela pode usar uma pílula que seria sem estrogênio, por exemplo, só com progesterona, que você necessariamente vai prescrever essa pílula. Porque se você estiver atento para ela, você vai dizer assim, ei, você é boa de memória? Você vai lembrar de tomar essa pílula todo dia? Às vezes é uma menina muito nova, né? Assim, que toma o remédio porque a mãe disse para tomar. Sim. Né? Não está lembrando do horário. Porque, assim, se você lembrar, quando você vai pensar na contracepção, a pílula combinada, que tem estrogênio e progesterona, se você esquecer num dia, no dia seguinte você pode tomar as 2 juntas. Agora, a de progesterona unicamente não. Se você esqueceu num dia, você vai ter que se proteger, porque a tua contracepção daquele mês não está mais garantida. Nossa. Então, o risco de engravidar é alto. Né? Aí, você vai pensar assim, sua memória não é boa, tá? Não é boa. Apesar de você poder usar a pílula oral, que tem que tomar todo dia, religiosamente, será se não seria melhor você considerar um método injetável, que o intervalo é a cada mês ou a cada 3 meses, ou, mulher, usar um DIU que você vai esquecer ele lá dentro, ou 10 anos, ou 5 anos, ou um implante. Mas né? é Assim, aquela pergunta cultural, que eu ouço muito, né? Ah, mas o injetável engorda. engorda. Né? Assim, ele realmente, a gente tem evidência de que ele tem um aumento do ganho de peso. E nessa conversa, mas também não é nada muito acentuado também. Mas a gente que sente o negócio apertar mais na calça, a gente que é mulher, a gente se incomoda. Então, assim, o nosso papel é dizer assim, não, ele engorda mais mesmo um pouco. Mas talvez aí você vai considerar. Se você estiver trabalhando com uma paciente no SUS, embora o SUS agora está providenciando esses métodos que a gente chama de LARCs, né? Então, vai ter implante, vai ter de hormonal, né? Então, assim, mas imagina que a gente está num cenário que não tenha, né? E você vai dizer assim, é melhor você engordar uns 2 quilos aí, ou você engravidar, porque você vai acabar esquecendo o outro. Aí você tem que pesar com a paciente. Verdade, você não vai lembrar, né? Se a paciente tem acesso a todos os métodos, aí você vai até discutir mais, ou assim, olha, tem gente que, um percentual que pode ter alguma interferência no sentido da função sexual, dependendo do método. Por exemplo, quando você tem um progestágeno que é bem antiandrogênico, tem gente que sente alguma... Então, você vai ter que conversar. E, normalmente, o método, você inicia 3 meses e depois você reavalia, vê a adaptação dela ao método.
Ah, começou a tomar uma pílula combinada, eu comecei a ter dores de cabeça usando, assim, então vamos suspender, vamos trocar o método, né, assim. Então, não é uma coisa que você começa aquele método e ela abraça ele pro resto da vida, ela não está casando com aquele método contraceptivo, né, assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Doutora, sobre a pílula do dia seguinte, eu já tive paciente que tomava a pílula do dia seguinte como se fosse o anticoncepcional. E isso é muito comum, principalmente dentro das pessoas que são muito jovens. Às vezes não tem muito conhecimento, tem relação sem proteção, vai lá e toma a pílula do dia seguinte. Essa pílula, ela vai continuar, de fato, tendo o seu efeito ou não? Na verdade, olha só, a pílula do dia seguinte, ela também falha, né, assim. Então, quando a gente pensa do aspecto geral, qual o objetivo do contraceptivo? O objetivo é a gente evitar uma gravidez não planejada, né, assim. Quando a paciente ela começa a recorrer a um método que a gente chama que é o método de emergência, a gente tem uma grande chance de falhar, porque você não consegue organizar essa evitabilidade da gravidez usando sistemas de emergência todo o tempo. E a depender de quando ela teve, por que ela falha, vai depender do dia que ela teve a relação e se essa ovulação já aconteceu. Então, ela pode falhar. Então, assim, uma menina que, falo mais uma vez, planejamento familiar, que passou na consulta, e que a gente vai falar de relações sexuais e do ponto de vista de contracepção, que ela está usando pílula de emergência, a gente tem que falar que ela pode se expor também a infecções sexualmente transmissíveis. E que o condom, né, a camisinha, ela é importantíssima para isso. Então, assim, se ela não teve esse momento de conversa, né, eles assim, o ideal é ela estar usando a camisinha, né, assim, e não estar recorrendo à pílula de emergência. E ele dá algumas alterações também no ciclo menstrual. Às vezes ela atrasa, porque ela tem também uma ação central. E aí bagunça tudo. Se ela já fazia algum método que era próximo da tabelinha para ajudar a evitar, aí ela já perde a referência. Então, assim, a gente não aconselha usar de rotina a pílula de emergência, né? A pílula do dia seguinte. Então, é tentar trazer essa mulher. O nosso objetivo é dizer assim, gente, eu não quero que tu engravide, você vai engravidar desse jeito, né, assim. É dar informação, né? É dar informação. E trazendo, né, um pouco dessa questão do cuidado, né, da transmissão. O HPV é uma que mais se destaca, né, na adolescência, no entanto que tem as campanhas, né, que em relação a isso, o que no consultório tem muita abordagem, assim, de pacientes nessa idade já com o HPV? Então, eu não sei se vocês estão acompanhando, saiu agora do Ministério da Saúde, recente, né? Já estava aberto para consulta pública, mas saiu as novas orientações para o método de rastreamento do câncer de colo uterino, que agora vai ser um rastreamento molecular. E assim, não mudou a idade do início, porque a gente tem que lembrar a história natural da evolução da infecção do HPV. E agora, como é que vai ser feito? Você vai fazer o exame especular do jeito que fazia, só que você não vai colher a citologia, mas você não vai ler a citologia de todo mundo. O que você vai fazer é ver se tem presença de HPV de alto risco para o câncer. Os principais são 16 e 18, mas tem outros também, né? E aí, na presença do HPV de alto risco, aí você vai fazer uma citologia que a gente chama de citologia reflexa. Do material que você colheu, aí vamos ver agora se tinha célula alterada? Vocês percebem? Por que é interessante, e isso é um avanço muito grande do Brasil em relação a esse tipo de rastreamento? Porque o câncer está relacionado com a infecção do HPV. Então, você vai investigar, você fica mais, digamos, específico nesse rastreio, porque você vai procurar câncer em, de fato, quem tem infecção para o HPV de alto risco, né? E aí, o que a gente sabe? Que, digamos que essa menina iniciou a vida sexual ali por volta, vamos dizer assim, dos 18 anos, e ela entrou em contato com HPV de alto risco, né? Não valeria a pena eu ver antes? Não,
porque tem o período que a gente chama de fazer o clareamento. O nosso corpo elabora resposta para o HPV e ele consegue eliminar essa infecção. Na maioria das vezes. Para evoluir por câncer, ele leva em média aí uns 10 anos. Sim. Então, se eu olhar um HPV de alto risco lá e começar a fazer intervenções, eu não dei oportunidade para ver se aquele organismo ia de fato clarear, digamos assim, eliminar esse vírus. Vocês percebem? Então, faz sentido eu ver depois dos 25 anos. Antes, não. Então, se alguém inadvertidamente pegou a menina de 18 anos e viu o HPV de alto risco, nada a fazer. Não fazer biópsia, nem nada. Né? Assim, você vai aguardar os 25 anos para fazer nova avaliação e ver se ele está lá presente. Ninguém vai morrer de câncer por isso. Agora, dá para individualizar algumas situações? É claro que dá. Isso é uma política de rastreamento, sei lá. Imagina que uma menina sofreu aí uma violência, né? Isso aí não está lá no manual. Digo assim, eu individualizaria assim na minha vida prática. Sofreu uma violência, né? Que foi vítima de, né? Por volta dos 13 anos e tudo. Então, antes dos 25, ela teria aí uma história natural de 10 anos, né? Assim. Então, daria para você fazer essa pesquisa em algum momento antes disso, né? Mas a gente tem outras ferramentas que ajudam. Tem a vacina do HPV e tudo que a gente ainda não vê os resultados, porque precisa de tempo para isso. Mas lembrando que não é porque você vacinou que você não vai fazer o rastreamento. Então, aproveitando o ensejo, essa questão da vacina, são 3 doses, não são? Isso. Vamos supor, a mulher tomou uma dose. Isso diminui a eficácia ou isso antecipa que esses sintomas vão surgir novamente? Não, porque na verdade, assim, quando você estuda vacina, você tem intervalo mínimo de dose, você não tem máximo, você pode fazer a dose depois. Né? Porque assim, lembra que o sistema imunológico ele cria uma resposta e ele precisa de um tempo para criar essa resposta. Então, você tem, por exemplo, hepatite, o intervalo que, se eu não me engano, é 0, não lembro se é 3 e depois 6 meses, né? Assim, você não pode antecipar, mas você pode espaçar mais. Porque você vai só dar outra carga de antígeno ali para ele gerar um anticorpo, né? Assim, então, você pode fazer mais espaçado. Né? Assim, agora você vai ter uma resposta parcial quando você não faz esquema completo, né? E a gente falando sobre câncer de colo de útero, vamos puxar um pouquinho também para o câncer de mama, né? Que é o Outubro Rosa, Que né? é o Outubro Rosa. E quais são? A gente pode ter algum sintoma? Qual é a idade certa para começar a fazer mamografia? Eu faço a mamografia, eu faço a ultrassom, o que é mais indicado? Bom, então, aí tudo depende se a gente está rastreando ou se a gente está fazendo uma investigação clínica, né? Então, e vai depender da idade também. Então, o que é rastreamento? É procurar na população normal pessoas que estão doentes. É diferente, por exemplo, se você tivesse assim, estou sentindo um nódulo na minha mama. Você tem 30 anos e está sentindo um nódulo na mama. Isso já não é mais rastreamento, isso é uma investigação diagnóstica. Pela sua idade, a mama ainda não é muito lipossubstituída, você provavelmente vai fazer uma ultrassonografia. O exame de rastreio universal é a mamografia. E neste contexto, né, não há, digamos assim, uma unanimidade no sentido da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEBRASGO com o INCA, que, né, assim, vamos dizer, o Ministério da Saúde. Então, pelo Ministério da Saúde, a idade do rastreamento começa aos 50 anos e você faz a cada 2 anos. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, você começa a partir dos 40 e faz anual. Né? Então, tem essa diferença se você estiver no SUS e se estiver na medicina privada. Deveria ser 30. Pois é. Oi? Que deveria ser 30. 30? Um pouquinho mais. Porque eu acredito que o câncer tem avançado muito em pessoas mais novas. Não, mas esses protocolos, digamos assim, essas diretrizes, elas contemplam fatores de risco.
Então, tanto pelo Ministério da Saúde como pela Sociedade Brasileira de Mastologia, se você tiver fator de risco, você pode antecipar a idade de rastreio. No caso, se tiver gente na família que teve casos, né? Isso, por exemplo, parentes de primeiro grau, segundo mãe, irmã e tudo. Por quê? Também a gente tem que pensar o seguinte, você fazer exame para uma população geral vai gerar muitas intervenções desnecessárias. Sim. E lembra que a mama, ele é um órgão que tem a ver também com a sensualidade. E o câncer é uma doença que tem essa sombra, né, de peso. Então, imagina você submeter um monte de mulheres jovens que não tem nada, porque naquela fase você vai ter um monte de artefato que vai te provocar biópsias e aquela sensação de, meu Deus, eu estou com câncer, até poder chegar, ela realmente não faz sentido. Então, essas diretrizes, assim, como elas conseguem flexibilizar para quando você tem a questão dos fatores de risco, é melhor. E eu acho que vale a pena a gente, falando no Outubro Rosa, que a gente fala, quando a gente fala de fator de risco de câncer de mama, a gente fala dos fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis. Então, a pessoa às vezes quer muito fazer mamografia, e tem alguns fatores de risco que são modificáveis e você acaba não mexendo nele. Como, por exemplo, o IMC, prática de atividade física, tirar tabagismo, né? Assim, outros fatores de... O que, digamos assim, que não é modificável é o envelhecimento, que esse não dá para tirar porque ninguém quer morrer cedo, né? Mas, assim... Mas a questão da amamentação, por exemplo, a gente está uma sociedade que as pessoas não quer ter muito trabalho do amamentar e tal, vamos botar a fórmula, mas a amamentação é um fator de proteção para o câncer de mama, né? Assim, se você dependendo da idade também que você amamentou, o número de vezes que você amamentou, então assim, tem fatores de risco que são modificáveis, já tem assim uma percepção que você poderia diminuir, só pela questão de mudanças do estilo de vida, mais ou menos 33% dos cânceres que estão relacionados a esses fatores modificáveis. A gente tem muitos fatores que não são modificáveis, então você vai ver a maioria está no não modificável, mas eu acho que é um número expressivo. Com certeza. Né? Assim, então, às vezes a gente não atenta para isso, né? Então, mulheres, se cuidem. Vamos fazer atividade física, vamos se cuidar. Alimentação. Eu sei que a vida é muito corrida, mas a gente tem também arranjar um tempinho para se cuidar. Estou falando isso de um jeito assim bem para mim, sem autoridade moral, sem nenhuma autoridade moral, mas estou tentando. A nossa vida de acadêmica de medicina não tá sendo uma coisa, a rotina não é fácil. Enfim, eu estou olhando aqui que a gente está quase sem tempo. Eu confesso que passou muito rápido. A gente teria que ter umas 5 horas para debater. Nossa, eu tava aqui olhando e dizendo assim, meu Deus do céu, a gente tinha tanta coisa para perguntar e não tá dando tempo. Nossa, gente do céu. Mas, enfim, eu acho que para a gente fechar é importante que a gente faça aquela pergunta-chave, né? O que a senhora deixaria para as mulheres, né? Mulheres, adolescentes, que é necessário, assim, fundamental para que a sua saúde, ela seja... que a gente consiga diminuir certos riscos, como, por exemplo, câncer de colo de útero, como, por exemplo, câncer de mama e outras doenças também que estão bem ligadas ao sexo feminino. Eu acho, assim, que é a hora de olhar para dentro de si. Eu acho que não só para as mulheres, eu acho que a gente vive um contexto social que as pessoas estão publicizando tudo, publicizando a sua vida e elas acabam, inclusive, deturpando a sua autoimagem. Eu até, se eu pudesse falar, eu diria assim, olha para dentro de si, veja todas as suas questões e cuide de si. Assim, coloque-se como uma prioridade, não no sentido egoísta, né, assim, seu cuidado de saúde, organização, mas no sentido de que você é merecedora de cuidado. Nesse sentido, e até diria assim,
perceba a mulher bonita que você naturalmente é. Né? Assim, sem você correr do que o teu fisiologismo é capaz de te entregar. Porque acaba você ficando refém de muitas questões. O que a gente vê muitas vezes são mulheres que têm meu Deus, vou usar hormônio porque eu tenho que ficar com a coxa desse tamanho, sabe? Assim, questões que, inclusive, atrapalham a sua saúde mesmo. Assim. Sim. A gente tem alterações, né, laboratoriais e clínicas relacionadas a excesso de hormônios e tudo. Então, eu acho que é importante para a menina, para a mulher madura, ela entender a vida como um processo. Né? Assim, ela não precisa antecipar algumas coisas, como relação sexual muito precoce, mas em algum momento ela vai precisar entender bem o envelhecimento. Sim. E buscar questões, né, assim, que podem lhe ajudar nos sintomas que estão relacionados com o da menopausa, né, da transição menopausa, mas entendendo e se aceitando nas diferentes fases da vida e percebendo que a sua necessidade muda nas diferentes fases da vida, inclusive quando ela está no período gravídico puerperal, né? Assim, então, é o conhecer a si mesmo, né? Assim, não é também no sentido socrático, né? Mas eu acho que essa, no final, tem que ser a mensagem, que a mulher seja mais plena, dona de si. Sim, perfeito. Sem dúvida. Doutora Valéria, eu já estou aqui pensando assim, olha, segunda temporada temporada. vai ter que ter esse papo de mulher aqui de novo, porque, gente, tem muita coisa para falar. A mulher já fala muito, né? A gente já conversa bastante, mas tem muita coisa e é importante demais que a gente converse, porque foi, durante muito tempo, tanto tabu para a mulher poder conversar, entender, se entender, passou por tantos processos. É importante que a gente converse agora, que a gente se entenda, que a gente entenda o nosso corpo, até para a gente ter autonomia, né? Sim. E aí, Neto, o que você achou? Achei fantástico, foi uma honra ter uma figura como você, né? Aqui não pode conosco. chamar a senhora, já tem 46. Não, mas ainda tá muito nova pra mim. Então, assim, foi Quer dizer, uma eu vou honra. fazer 46, eu antecipei. acho que conhecimento nunca é demais. Foi muito bom. Tirou muita dúvida minha também, acredito da Dai também. E eu ofereço um próximo convite, quem sabe. Com certeza. Mas eu só tenho a agradecer. Foi muito bom, foi ótimo. Foi realmente um prazer estar aqui com você. Foi maravilhoso. A senhora quer deixar alguma mensagem pra gente? Eu que agradeço a oportunidade de falar, porque eu penso que quanto mais... A gente nem chegou a falar de humanização, pois né? Mas eu penso que quanto mais a gente contamina pessoas que cuidem dessa mulher com zelo e respeito, quanto mais de sementinha disso eu conseguir plantar, me gera assim, uma satisfação enorme. Tenho certeza que vocês, como médicas, e os outros alunos que estarão assistindo esse videocast também, se a gente conseguir contribuir na formação de médicos humanos e respeitosos no cuidado dessa mulher, eu já vou ter aquela sensação de dever cumprido, né? Sem dúvida. Então, só agradecer e desejo sucesso para vocês aí durante o curso e na vida como médicas. Obrigada, doutora. Eu sempre falo que é meu ponto fraco, né? GO é uma das minhas... Tá ali entre o primeiro e o segundo lugar. Eu tô quase assim, porque é uma das minhas paixões, saúde da mulher. Eu acho totalmente importante. E esse episódio foi maravilhoso. Esse episódio foi cheio de perguntas, cheio de informação. Mas nós teremos mais pela frente. E com certeza, mas com certeza, na segunda temporada, a doutora Valéria vai voltar para fazer a parte 2 desse vídeo. Mas, por enquanto, minha gente, para vocês meninas, para vocês estudantes de medicina, meninos também, e, enfim, todos vocês que nos assistiram, o que a gente tem a dizer é o seguinte: consulta encerrada, alta concedida e até o próximo check-up. Tchau, não tinha que dar o tchau. Eu dei o tchau sozinha, vou fazer de novo agora.